Mas a observação do Batista no final do jogo, quero dizer que eu concordo. Porque o primeiro gol, o gol de cabeça do Ituano, o do Aylan, o Hernando, ele não subiu, cara, e a bola caiu atrás dele. Ele deixou para o lateral direito Diogo resolver o problema e não resolveu. Ele falhou nos 3 gols. Negócio horroroso. A partida do Guarani não foi boa. Primeiro tempo razoável, segundo tempo, tomando o gol logo a 5 minutos, o time derreteu emocionalmente. Mas eu quero dizer o seguinte, toda vez que um time de Campinas perde, nós temos por hábito ver os defeitos, o que não funcionou, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós temos que observar que o Ituano jogou direitinho. O Ituano, nas mãos do Mazzola Júnior, é um time extremamente organizado. Recompõe muito rápido quando perde a bola, e fazer penetração e chutar a bola para o gol no time do Ituano não é uma tarefa fácil, não. E é um time que não tem nenhum grande astro. Veja que os donos da equipe, entre aspas, são Igor Henrique, que hoje não jogou, e o Gerson Magrão, que machucou. O restante, fora o Papagaio lá na frente, são jogadores não tão conhecidos, mas muito briosos. Obedecendo o esquema tático, correndo, preenchendo espaço, jogadores operários, que é o estilo do Mazzola Júnior, né? Ele não admite jogador que não se entregue realmente. E o jogo que eu assisti foi, no primeiro tempo, uma equipe que até tentou, mas tomou um gol logo no final da partida. Isso levou para o vestiário com certeza discussão, não é? E o treinador, ao invés de organizar o seu time, eu quero dizer que eu concordo com o Gleger, eu faria a mesma mexida que ele fez. Porque você está perdendo de 1-0, um jogo possível de vencer, você não pode ficar jogando com 3 volantes. Porque no primeiro tempo o Lucão morreu de fome lá na frente. E o Júlio César pouco participou. E o Giovanni Augusto, que deve ter saído cansado, porque sobrou tudo para ele pegar essa bola e levar lá na frente, sempre tinha um na sobra, outro marcando. O Lucão tinha 3 às vezes marcando. E o Guarani não conseguia incomodar o Ituano. Então ele tinha que fazer alguma coisa. O problema foi a desatenção de arrumação do meio campo e o zagueiro da experiência do Hernando não pode tomar aquela bola embaixo da perna não, Edu. Aquilo não existe. Não existe. Então você volta para o segundo tempo, com uma expectativa de tomar a rédea do jogo, colocar um atacante, fazer o meio campo fluir mais essa bola, fora os outros ajustes, e em 5 minutos você toma o segundo gol, na casa do adversário, e ainda com uma falha individual de um dos caras mais experientes do time, desaba. O Guarani voltou para o jogo a 32 minutos do segundo tempo. Veja o tamanho do soco que o Guarani tomou. Não foi a nocaute, mas quase. Quase. O time demorou 25 minutos, 26 minutos para voltar para o prumo, para voltar para a partida. E todo mundo que entrou, mais uma vez, já tinha acontecido em Novo Horizonte, não acrescentou absolutamente nada. O banco do Guarani é uma vergonha. Esses meninos até agora, garotos ou não garotos, até agora não mostraram nada. Nada. Então, o treinador do Guarani hoje tem uma meia dúzia de jogadores confiáveis. E aqueles mais experientes, e hoje o caso do seu Hernando, foi um desastre. Então, todo mundo tem culpa. Mas o jogo de hoje, primeiro, eu quero enaltecer a disciplina tática e a força de vontade do Ituano, que foi inteligente para ganhar do Guarani. E o segundo aspecto, que os erros individuais minaram qualquer oportunidade de chance do Guarani no jogo. Uma pena, eu já tinha observado no jogo em Novo Horizonte, que apesar da vitória, o time jogou um futebol muito ruim. E hoje se repetiu. Só que hoje, o Guarani enfrentou o Ituano, não o Novo Horizontino. E perdeu de 3-0 com absolutamente uma correção no placar, e não dá para discutir. O Ituano foi melhor que o Guarani, Edu.